Queria saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é um motivo de muito orgulho estar aqui diante de pessoas tão importantes, escolhidas no reino dos céus, escolhidas no reino dos homens e que aceitaram o ídolo do Senhor. E por isso que eu estou alegre, porque hoje eu estou tendo a oportunidade de ministrar a palavra para pessoas que são riquíssimas. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 2. João capítulo 2. Aleluia. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um deles cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa." E assim o fizeram. Quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Ele disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Porém você guardou o melhor vinho até agora." Deus eterno, Deus bendito, estou aqui diante da tua presença mais uma vez para te agradecer, para te engrandecer, para te glorificar, para te exaltar, clamando ao Senhor que fale profundamente, primeiramente, a minha vida. Porque eu preciso estar no centro da tua vontade, eu preciso ter discernimento pleno daquilo que precisa ser dito para dividir com o teu povo, com os teus servos, Pai, aquilo que o Senhor quer. Então, primeiramente, eu peço que o Senhor me ajude pela tua amor e misericórdia, para que eu possa estar muito atento à direção que o Senhor quer dar a essa ministração. Da mesma forma, eu quero clamar pela vida de cada homem e mulher que está ouvindo essa ministração, para que a plenitude do Senhor possa chegar em cada uma das vidas, Pai. Eu suplico isso ao Senhor, que haja plenitude em nome de Jesus. E nós lembraremos de glorificar ao Senhor e dedicar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo século dos séculos, pelas transformações que ocorrerão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de começar, eu quero pedir para que você olhe para essa pessoa que está do seu lado aí e traga uma palavra de bênção na vida dela. Eu, que por mim, pararia o culto aqui agora, iria diante de cada um de vocês e traga uma palavra, né? Traria uma palavra, mas você pode fazer isso aí agora para a gente economizar tempo. Amém. Seja canal de bênção na vida de cada um desses irmãos. Bom, eu começo a ministração dessa noite trazendo a seguinte reflexão. O que aconteceu naquele dia? O que aconteceu? O que deu errado? O que fugiu do controle? O quê? Aí você pergunta para mim: "Pastor, não entendi", mas eu vou te explicar. Porque a mensagem dessa noite tem por título a multiplicação do vinho. E quem entende um pouco de tradição judaica vai entender plenamente que se havia a previsão de um casamento, vários detalhes eram arrumados. Pessoas vinham de longe, pessoas caminhavam muitos quilômetros para poder chegar naquele lugar.
E como a cultura não era como a de hoje, né, da CLT, onde você bate um cartão de ponto, as pessoas faziam as preparações, arrumavam as suas fazendas, né, a sua agro e a sua pecuária, deixavam responsáveis e eles viajavam. E quando chegavam naquele lugar, depois de muitos quilômetros, às vezes dias de caminhada, agora é minha hora o quê? De dar uma descansada. Então, começava-se a festa e essa festa durava uma média de uma semana. E depois de uma semana, aí sim eles iam fazer o quê? A viagem de retorno. Então, se você hoje pensa, pô, eu vou fazer um casamento para botar comida e bebida, para comer e beber, meu amigo, naquela época eram 7 dias de comilança, só comendo e bebendo. Então, era um evento que tinha uma grande programação. Quantos vêm, quem vem, né? E assim se programava, se preparava para tal. A história não fala sobre quantos penetras estavam ali, quantas pessoas não confirmaram. Semelhante a uma história que nós temos no nosso ministério, de um irmão que foi fazer um chá de fraldas e falou, olha só, hein, confirme, né? Coloque lá a gota do seu sangue no papel, né, para a gente poder fazer exame de DNA, para saber que é você mesmo que vem. E ele se programou para umas 50 pessoas e foram tipo 250, né? Ele também foi assim uma pessoa... Ele foi uma pessoa, tipo assim, amadora na sua... Vazou não, é porque ele foi fazer o chá de bebê no domingo na hora do almoço. O que aconteceu? Primeiro que tá todo mundo à toa. E segundo, pô, vou visitar você. Não, vem, inclusive, pô, vamos almoçar fora. E aí começou a vir famílias inteiras junto com agregados e visitantes. E aí foi um grande restaurante, né? Foi uma coisa, assim, muito interessante. Mas a Bíblia fala que a gente aprende com o erro do outro. Eu já aprendi e não faço isso. E um monte de casal aqui da igreja também já aprendeu. Um sofreu para os outros aprenderem. Então, eu queria agradecer pela sua experiência, né, que trouxe o amadurecimento, inclusive, para o próximo chá de bebê, que vai ser no sábado, às 5 horas da tarde, num lugar que não tem iluminação. Tudo já programado, porque senão o pessoal fica que a janta. Ó, porque tá dando fome. Amém? O fato é, a gente precisa fazer uma análise de provisão. A gente precisa entender o que a gente está querendo que aconteça. E assim foi. Eles iniciaram mais um casamento judaico. Porém, a Bíblia fala que, passado 2 dias, houve um contratempo. Não sei por imaturidade, por falta de experiência, por quantidade de penetras, como eu disse, eu não sei. O fato é, aquilo, ou falta de recursos até, para ser uma família pobre, a Bíblia não fala. A grande questão é que depois de 2 dias de festa, acabou o vinho. Vocês talvez não tenham noção do que representava isso, uma humilhação pública para aquela família, para aquele casal. Era uma situação muito mais complexa do que talvez a gente possa imaginar hoje. E era esse o quadro que eles estavam. No segundo dia, no final do segundo dia, já não tinha mais a bebida. A provisão tinha acabado. E eles estavam diante de um grande problema. O que fazer? Aonde buscar? Lançar mão como? Com quem? Vamos pedir um empréstimo? Vamos agora um consignado. Não, vamos no supermercado, no hipermercado 24 horas. Né? Pega uns carros aí, vamos lá buscar. É disso que a gente está falando? A gente está falando de safra. A gente está falando de separar litros e mais litros para dias e mais dias. É sobre isso que a gente está falando. É importantíssimo a gente entender, porque se eu não te explico dessa forma, talvez a sua mente te traia. Onde você pensa, não, mas essa hora a gente tem mercado ainda aberto, tem até um lugar agora que entrega 24 horas, inclusive final de semana, é só pagar uma pequena taxa. Não é disso que a gente está falando. Não é a facilidade que nós temos hoje, que se estava se encontrando naquele momento. Então, era realmente um grande problema. Não era somente uma bebida. Era uma humilhação pública, era um transtorno, era uma inquietação, era um agregado de coisas que estavam acontecendo ali. Porém, quando a gente vai no final do primeiro capítulo, Jesus já estava começando a captar os seus discípulos. E ele já estava deixando muito claro que coisas extraordinárias eles iriam passar. Só que no capítulo seguinte, Jesus é convidado junto com esses homens.
Então, tudo que Jesus tinha passado até então era o quê? Na conjectura de promessas. Talvez uma visão maravilhosa que ele teve, uma revelação, ok. Mas eles ainda não tinham passado por as maravilhas, pelos prodígios. E agora, a mãe de Jesus, que já sabendo quem ele era, propriamente dito, e acredito que vendo algumas... Imagina, Jesus em casa, acabou a farinha. Ah, tá fazendo bom, acabou a farinha, Jesus. Ora aí pelo pote aqui para, né? Acabou o açúcar. Às vezes a Júlia está fazendo uma receita ali, às vezes tem uma confluência do sol com a lua, e aí a Júlia cisma de fazer alguma coisa na cozinha, né? São duas coisas que acontecem: eclipse lunar e o pai dela começar jejum. São dois fatores interessantes que ela vai para a cozinha e faz coisas maravilhosas, né? São dois motivacionais que ela tem, e não pense que ela é usada pelo inimigo, é que ela fala mesmo que depois sobra mais, porque eu estou no jejum e aí eu tenho a oportunidade de de pisar na carne. Isso é pelo menos o discurso que ela faz. O problema é que às vezes ela tá ali e falta o açúcar. Ah, você não viu que faltava açúcar? Não tem ovo suficiente. Ah, aí fica aquela confusão ali na cozinha. Eu falo assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, imagina ser filho de Jesus. Jesus faltou o ovo, ele orava e multiplicava. Ser mãe, né? Chegar ali e multiplicava o ovo. Olha que maneiro, Patrícia. Deve ser muito legal, né? E algo me diz que Maria já tinha passado por isso. Por quê? Porque ela vai na boa e vai e fala assim, acabou aí. Aí ele chega e fala, e eu com isso? Não chegou o tempo ainda não. Não, mas você... Ela já foi na boa. Ela, você... Já pra você isso não é nada. Ela já tinha experimentado desse Zé Delivery já, desse mercado 24 horas já. Porque ela foi muito incisiva. Concordam comigo? Oi, só você. Você já sabe o que fazer, é só fazer de novo. Não é mulher, fica no sapo, não é momento ainda. Mas ela vai falar uma frase muito importante, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Mas para eu chegar nessa frase, eu preciso fazer a primeira pergunta para vocês essa noite. E a primeira pergunta é: quem você tem convidado para as principais festas da tua vida? Quem você tem convidado para fazer parte da história da sua vida? Quem você tem convidado para grandes momentos na sua vida? Sabe, a maior parte aqui é maior de idade. E sendo maior de idade, participou de uma geração que brincava de pique, jogava futebol. Então sabe muito bem o que é escolher um time. Não é como hoje, que acho que até a sala de videogame agora você acaba escolhendo que time que você quer participar, né? Depois me ensina essa parada aí. O fato é, a gente sabia, vamos jogar bola, vamos embora. Então quem é que vai escolher o time? Né? Para o ímpar, jogava ali o para o ímpar, quem ganhou? Escolhe primeiro. Aí você ia lá e, eu quero fulano. Mas você escolher teu time todo? Era assim que funcionava? Não. Você escolhia quem você queria. E na sequência, o outro escolhia o jogador dele. Aí voltava para você a bola e você olhava e falava, eu quero o ciclano. Aí ele, você escolheu um bom centroavante? Então foi o seguinte, eu escolho o Beltrano, que é o melhor goleiro. E assim eles iam se revezando na escolha até montarem todo o time. Então, literalmente, a gente participou de uma geração que sabia o que era escolher um time. A importância de você, sabe, eu vou escolher 3 caras aqui bons. Quem é o meu goleirinho? Meu goleiro bota qualquer um. Bota qualquer um, então tá a escada. Os caras terem uma boa defesa, fazeriam um gol e ganhar o jogo. Então você tinha que pensar em tudo na estratégia que você tinha para montar o seu time. Pois bem, eu preciso perguntar para você, quem você tem escolhido para fazer parte da história da tua vida? Quem você tem chamado para ficar perto de você? Para dividir histórias com você, para ouvir com você, para, nesse grande jogo, atacar e até mesmo defender com você. Quem você tem feito a escolha de fazer parte da história da sua vida? Essa primeira pergunta é de extrema importância, porque nessa festa teve-se um grande óbice, teve-se um grande problema.
E a coisa só não foi pior porque dentre os convidados estava Jesus. Dentre os convidados estavam os apóstolos. Dentre os convidados, acredite, estava Maria. Então, entre sei lá quantas dezenas ou centenas de pessoas, existiam pessoas chaves, fazendo parte daquela história, da história daquele casamento. Meu Deus. Então, eles literalmente chamaram para o seu casamento pessoas importantes. Eu escutava essa semana uma pessoa falando que foi convidado para ser padrinho de um casamento. E ele falou, a sensação que eu tenho é que eu só fui chamado para ser padrinho pensando no presente que eu podia dar. Eu falei, será que isso acontece? Eu ri, né? Falei, não, que isso? Você foi chamado porque você é uma pessoa especial. Ele, não, sei não, pastor, estou desconfiando que eu só fui chamado pela minha condição financeira, né? Eu falei, não, que isso? Não pense o pior das pessoas. O fato é, nós precisamos prestar muita atenção em quem nós temos chamado e quem nós temos deixado de fora na nossa lista. Porque na hora que a coisa aperta e que precisa ocorrer um verdadeiro milagre, é com aqueles convidados que nós temos que contar. Não, agora manda chamar. Pô, depois de 3 dias de festa, me mandar chamar, pô, eu acho que a pessoa não vem, não. Então Jesus já fazia parte da relação inicial. E eu convido você a chamar Jesus a fazer parte dessa sua grande festa, da história da sua vida, do seu casamento. Coloque Jesus nessa sua rela, coloque a Ele como um convidado de honra na sua história. Não deixe Ele de fora. E além dele, preste muita atenção quem você está colocando nessa relação seleta para colocar e fazer parte do seu camarote, do seu VIP. Amém? Preste bem atenção. Quem eu estou colocando na minha área VIP? Isso é muito importante, porque na hora que a coisa acontece, na hora que a coisa aperta, são aqueles que mais perto estão, são aqueles que você pode lançar a mão. Amém? Segunda coisa que eu queria colocar para você. Apresentaram a ele o problema. Muitas vezes, nós temos o costume de dividir os nossos problemas com 1 milhão de pessoas. Amém ou não amém? Não é isso ou não é isso? Não, pastor, nada disso. Não é assim que funciona. Muita gente chega e já pega no celular e ó, eu tô aqui doendo, que eu dei uma topada no dedo, tá sangrando meu dedo aqui, ó, minha unha levantou, quem tá com pena de mim? Dá um clique aí pra dizer que tá com pena de mim. Tá rindo, né? Porque não é assim mesmo? Ganha até quantidade de view, né? Não, dá pra pagar a pessoa. Ainda dá pra ganhar. Agora ainda tem a gorjeta. Tô mandando assim pra comprar um band-aid aí. Mas direto no chat. Agora é fácil. Mas eu queria ver antigamente, tivesse isso. Tô mandando dinheiro pra tu comprar um mertiolate, né? Joga e filma tu jogando mertiolate nesse dedo aí. Aí ia ser legal, né? Já liguei pra farmácia aqui, já comprei, já mandei o Pix. Pode ir na farmácia aí do teu lado pegar o mertiolate. Eu filma. Eu quero ver a história de você jogando mertiolate que arde, né? O fato é, algumas pessoas estão fazendo isso porque elas precisam o quê? De uma aceitação. Elas fazem isso porque elas precisam ser vistas. A dor dela precisa ser dividida. A dor dela precisa ser vista. E eu pergunto a você, o que isso tem resolvido no seu problema? O que todo mundo da tua sala da faculdade saber do que você está passando na crise do seu casamento está influenciando positivamente aquilo que você está passando? Será que está dando certo? Será que você tem dividido os seus problemas com pessoas idôneas? Ou será que não? Porque eu vou te dizer, muitas vezes as pessoas idôneas vão falar exatamente aquilo que você não quer ouvir. Inclusive, numa crise de casamento, que a culpa pode ser sua e não do outro. Não da mãe do outro, não do irmão do outro. Mas pode ser única e exclusivamente sua. E aí você vai fazer o que diante disso? Pô, aí eu vou ter que mudar. Se a culpa é minha... Calma aí, mas aí... Minha? Não pode. Eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima da sociedade. Então, você
de uma forma subliminar, pensando, poxa, se eu chegar em A, B ou C e colocar ele no meu camarote e der problema, ele ainda vai puxar minha orelha e vai falar assim, se apluma, acorda, pede desculpa. Então o que a gente acaba fazendo muitas vezes? Se rodeando de pessoas que vão ter, meu Deus do céu, peninha, vão ter o quê? Vão se ligar numa simbiose gigante com você e vão ainda fazer o quê? Falar que você é um pobre coitado. E eu vou te dizer, isso está sendo muito mais comum do que se imagina. Ainda tem a segunda linha. Aqueles que chamam Jesus para a festa, mas não querem Jesus no camarote. Jesus está ali andando pelo salão. E só a sensação de que Jesus está ali já dá um conforto. Quando eu era do mundão, eu passei muitas vezes por isso. Era chamado para muita festa que tinha briga. E aí a sensação, não, você pode vir, não sei o que, tá, mas por quê? Porque se der pancadaria, você tá ali para, no mínimo, se envolver ou para a briga ficar mais bonita ainda. Então, chama ele. E torce para ele estar sóbrio. Porque se ele estiver sóbrio, ele briga legal, aí a coisa vai dar certo. Mas se ele estiver bêbado, pior ainda se estiver trêbado. Porque tem essa classificação, né? É o bêbado, né? Aquele que não consegue trocando os pés pelas mãos. Então, muitas vezes eu era chamado para essas festas. Por quê? Não, trazia uma sensação de que, caramba, o cara grandão ali, então já trazia uma... para o pessoal ficar mais calmo. Era uma visão psicológica. E aí, enquanto eu orava e meditava sobre essa mensagem, o Espírito Santo me falava exatamente, alguns fazem assim com Jesus. Eu estou aqui no camarote curtindo tudo que eu quero. Mas quando eu olho lá para o salão, Jesus está andando lá embaixo. Pronto, já estou me sentindo confortável, já estou me sentindo seguro. Jesus está na casa. E entende que ele já vai resolver qualquer tipo de problema só porque ele está ali. E eu pergunto, existe alicerce bíblico para isso? Sim ou não? O modus operandi de Jesus é exatamente esse? Ele estava andando pela rua e de repente ele viu um cego e falei, você cego. Né? Ou estava andando, ih, que é aquilo ali na frente, um leprosário? Vamos até o leprosário para ajudar aqueles leprosos. Era assim que Jesus trabalhava? Eu estou perguntando para vocês porque essa igreja é uma igreja que lê a Bíblia. Inclusive estamos no meio do nosso propósito de leitura do primeiro semestre. Amém? E eu repito a pergunta, era assim que Jesus trabalha ou não? Como é que Jesus fazia? Diante do problema, as pessoas sempre faziam o quê? Chegavam diante dele e pediam ajuda. E aí eu lembrava exatamente enquanto eu estava ali atrás, né, o texto, até Lucas 18. É muito interessante que eu lembrei exatamente disso, Lucas 18. Se você abrir, a partir do 35 vai falar o quê? A cura do cego de Jericó. E eu falei, meu Deus, que linda essa história. Encaixa perfeitamente. Aquele homem estava onde? Aquele homem estava o quê? À beira do caminho, pedindo esmola. Sabe, essa semana eu conversava com uma pessoa falando exatamente sobre isso. Jesus não lança a mão de nenhum vagabundo. Jesus não lança a mão de ninguém que está à toa em casa. Jesus não lança a mão de nenhum mimizento. Olha que interessante isso. Até nessa situação, por mais uma vez, o que acontece? Era um cego. O que acontece? Estava em dificuldade. Mas ele estava o quê? Ele estava em casa? Não, ele estava na posição, esmolando. E ainda digo, quando a gente entende um pouco de cultura, fala sobre a questão da capa, né? E traduzindo, então ele era um cego de verdade, né? Um cego homologado, né? Era um cego licenciado. Traduzindo, aquela capa caracterizava que ele tinha sido visto, tinham confirmado que ele era realmente cego, e por conta disso ele tinha o direito de estar esmolando. Ele não estava de bandidagem, vamos dizer, não estava de preguiça. Não, ele tinha esse direito. E aí o que acontece? Ele estava, né, ele estava buscando o sustento dele, e aí a gente vê durante o texto que ele ouve, versículo 36, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo.
Outra coisa que eu quero chamar você a refletir sobre isso. Existem muitas pessoas que estão passando dificuldade, estão passando um verdadeiro perrengue, como diria hoje em dia na dia, e não estão fazendo nada. Estão vendo, literalmente, estão pensando no ontem. Aquele homem estava em dificuldade, ele tinha um problema seríssimo, mas o que ele fez? Ele se ligou que tinha alguma coisa diferente no ar. Sabe, o Espírito Santo ministrou também isso ao meu coração. A importância de nós estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta. De entendermos movimentos, porque em meio a entendermos movimentos, nós podemos lançar mão de grandes oportunidades. Estão vendendo muito carro, será que é um bom momento de eu comprar carro? Cara, o preço vai subir. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso comprar o carro, então eu vou dar uma segurada. Pô, eu tô com dinheiro sobrando, eu queria tanto investir, não sei o que, quebrou. Caramba, o pessoal tá liquidando na bolsa. Cara, será que é um bom momento eu comprar ações? Tá caindo tudo. Então a gente precisa estar antenado ao que está acontecendo à nossa volta. É interessante a gente refletir sobre isso para não vivermos as emoções desse mundo, entenda bem. Nós precisamos resguardar as nossas emoções, mas nós precisamos entender o que está acontecendo. Não sermos verdadeiros alienados a tudo que está à nossa volta. E o fato é que esse homem, vendo que estava acontecendo alguma coisa diferente, ele começa a perguntar o que está acontecendo. E aí chegam para ele e falam, ó, Jesus está passando. Sabe, meus irmãos, quando ele escuta isso, a palavra de Deus fala que ele começa a gritar desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele sabia que aquilo poderia ser a principal e talvez única opção de transformação da história da vida dele. Ele não tinha plano B. E quando a gente não tem plano B, a gente se lança com toda a força, com veemência, buscando a nossa vitória, buscando a nossa conquista. Está na hora da gente lançar fora todo o plano B e buscar de verdade para que as nossas conquistas possam vir, para que possamos viver verdadeiros milagres. É sobre isso que a palavra fala. Aquele homem chega e fala, Jesus, filho, alguém fala, cala a boca, e aí ele gritava mais ainda. No que cala a boca? Eu sei para onde eu vou hoje à noite. Eu sei para onde eu vou voltar. Eu sei a dificuldade que é tatear até a minha casa, contar com a ajuda de alguém. Cala a boca, essa é a minha oportunidade. Então ninguém vai me calar. Mas de repente você está ganhando uma situaçãozinha, um auxílio, uma ajuda, uma cesta básica. E aí você fala, não, mas se eu calar a boca, aquela cesta básica vai vir. Você fala, não, cala a boca que vai vir a cesta básica. É sobre isso que a gente está falando, de entender de verdade o que são oportunidades. E clamar, e orar, e chorar, e jejuar, e buscar. Sabe? Se entregar plenamente para que as coisas aconteçam de verdade. Meu Deus. E o mais interessante é que aquele homem clamou tanto que Jesus chega e faz o quê? Jesus para. Meu Deus do céu. Quão tem sido alto o seu grito a ponto de fazer Jesus virar e olhar para você? Meu Deus. O quanto você está buscando a Ele para chamar a atenção dele? Ou você está literalmente, como eu fiz uma história desse casamento aqui, lá no camarote, cercado de verdadeiros amigos e de migas. Amigos e migas. E Jesus está andando lá pelo salão e você está com um grande problema agora, acabou, eu estou no sufoco, eu estou na dificuldade, eu estou doente, eu estou desempregado. Vamos chorar junto comigo aqui, pega mais um uísque aqui, vamos beber junto, vamos encher a cara para resolver o nosso problema. Você está vendo onde está a solução para o problema, mas você não está buscando. Você está se contentando em ficar perto dele. Mas que o Espírito Santo falou no meu coração nessa semana, durante o transcorrer dessa semana, as pessoas precisam voltar a me buscar, como não existisse plano B. É sobre isso que o Espírito Santo manda trazer à igreja. Chega de plano B. Chega de olhar Jesus andando pelo salão e você não fazer nada. E o pior,
Quando depois que a festa acaba, o problema continua, a culpa é de todo mundo. A culpa é do pastor, a culpa é de Jesus, a culpa é da pastora, a culpa é do Inério, a culpa é do porteiro, a culpa é do cara do teclado, a culpa é do cara do violão, a culpa é de todo mundo. Se ele tivesse tocado uns acordes melhores, eu tinha me conectado melhor ao Senhor e aí a unção tinha descido. Está na hora de parar de botar a culpa nos outros e entender que nós precisamos agir. Está na hora da gente parar de fugir da realidade e enfrentar os problemas para que nós possamos ser mais do que vencedores. Não adianta eu sonhar com um título mundial e não ter coragem de entrar no octógono. Não adianta. Ah, mas pode ser que se eu entrar eu perca. Você já perdeu. Você já é um derrotado. Você já está vivendo somente um sonho, uma mentira. Você precisa ter coragem de entrar e lutar pela tua vitória, pelo teu cinturão. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que esse texto está falando. Ele está falando literalmente que aquele homem clamou, gritou desesperadamente: eu preciso da resposta hoje. Eu preciso de Jesus hoje. É sobre isso, meus amados. Amém? Pois bem, continuando a história. Jesus está na festa, Jesus está no salão, mas chama Jesus para o problema. Divide com ele o problema. Está na hora de botar ele nessa história. Porque quando o cego chegou para ele, o que ele fez? Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que queres que eu te faça? Ah, então bastava Jesus estar na festa, no casamento? Não, faltou o vinho, ia ficar sem vinho. Fato. Mas o que? Chamaram Jesus para o problema. Dividiram com ele o problema. Contaram para ele o problema. Porque depois que a gente faz isso, a gente vai entrar em mais um... Vai subir mais um degrau. E sabe qual é esse outro degrau? Diante do problema, Jesus pediu algo inusitado. E aí talvez seja o maior dos problemas. Sabe qual é? Porque às vezes a gente está no olho do furacão, na dificuldade, e aí de repente a gente coloca na nossa cabeça como vai ser o resgate. Tá rolando um furacão gigante. Aí você pensa, poxa, eu já vi um filme americano que tem uma aeronave chamada H-60. Cara, ele tem um guindaste com um pulsar do lado, e aí desce um mergulhador ali, e aí o cara vai, bota um colete em mim, e aí sobe de novo para aquele... Cara, meu... Aí, já sei, Jesus, eu tô no meio do furacão. Tô aqui náufrago. Eu já sei como eu tenho que ser salvo. E aí você tá clamando, Senhor, manda o helicóptero, Senhor, manda o helicóptero, Senhor, manda o helicóptero, e não vem o helicóptero. Daqui a pouco vem um submarino passando por baixo de você com sonar, aí vai, começa a subir boia. Aí tu, pô, submarino, boia? Não! Eu quero ser resgatado pelo helicóptero. Igual no filme. E existe esse helicóptero? Existe. Até no Brasil tem esse helicóptero? Tem. Pô, beleza então. Mas por que não veio o helicóptero? Pergunto eu a você. Tá rolando um furacão. Se ele manda o helicóptero que você sonhou, morre você e a tripulação do helicóptero, derruba o helicóptero. Talvez existam situações que você não entende hoje. Talvez existam situações que vão além do seu entendimento, da sua maturidade. Pô, mas eu quero tanto ser salvo pelo helicóptero. Mas ele vai mandar um submarino, porque não é como você quer, é como você precisa que seja. É sobre isso que a gente está tratando. E de repente, quando você vê homens saindo da água, vai olhar para você, e aí você, o que é aquilo ali? Jesus está mandando a salvação. Só que vai ser de uma forma totalmente diferente que você imaginou. É sobre isso que nós estamos tratando essa noite. O Senhor quer trazer respostas à sua vida, mas você precisa ter maturidade de entender que nem tudo é como você quer. Meu Deus. Diante do problema, ele pediu algo inusitado. O que ele pediu para encher? Pergunto eu a vocês, conhecedores de cultura judaica. Ele fala que tinham quantos vasos de 100 litros? 6? Não é isso? É ou não é? Olha o texto aí, a Bíblia está na frente de vocês. Faz que nem os bereanos, olha para o texto e vê ali, porque se o pastor falar, pastor, tem um... Né? Versículo 6, fala o quê? Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para o quê?
para purificação. E cada um deles cabia cerca de 100 litros. Pergunta aí, pastor, eu não sei muito bem o que é purificação, não. Entendo o que essa palavra quer dizer na língua portuguesa. O que é purificar? Limpar, lavar, é sinônimo. Então era água de quê? Reuso. Não é isso? É para o quê? O cara vinha pelo deserto e ficava aquelas talhas, aqueles potão de água, para o quê? Para o cara poder pegar água, e as casas eram no deserto, então tinha tapete muitas vezes, né? Então o que o cara precisava fazer? Lavar o pé, lavar a mão antes de lavar o rosto, lavar, né? Tirar a sujeira da barba, do cabelo. Então ele fazia ali aquela asepsia antes de entrar para não sujar a casa dos outros. Tinha álcool em gel, não. Tinha potinho pendurado de álcool em gel, não. Então o sistema era bruto. E aí onde que eu ia pegar aquela água? A pouca água que tinha, eu ia pegar água limpa para fazer isso? Meu amigo, era água reutilizada, água já lavou uma louça, ali pegava com uma água mais né, simples, uma água meia boca, e botava para esse tipo de coisa, para, né? Não era água potável, não era água, a melhor água. Água da bica da rua. É água, como você fala hoje, é a água da bica, daquela bica externa que você tem ali, que vai direto do cano da rua. É aquela água ali. Entendeu? É sobre isso que a gente está falando. É uma água simples. Eram potes simples, que ficavam para uma coisa corriqueira. Era esse pote e essa água que Jesus mandou trazer. Não era uma água, não era água verde, que era para vir, não. Não era Dom Perrier, não. Não é água gaseificada, com pH, não, nada disso. Não é nada disso. Manda vir aquelas talhas simples, com aquela água normal, meia boca. E outra coisa, tem gente pra caraca. Essas talhas estavam cheias? Pergunto eu pra você. Se a gente estava no meio de uma festa e chegou um monte de gente, o que foi então, em princípio, usado aquele monte de água? Aquele monte de pote estava ali, por quê? Porque tinha muito convidado. Então Jesus faz o quê? Primeiramente, vamos lá, vamos ao inusitado. Pegue aqueles potes. Segunda coisa, o que você precisa fazer? Você precisa encher. Enquanto eu ministrava, enquanto eu era ministrado sobre isso, o Espírito Santo falava no meu coração, eu lembrei quantas vezes você chega para algumas pessoas e pede para fazer as coisas mais simples e elas têm dificuldade. Mas se você falar das coisas mais difíceis, ela acata na hora. Se de repente ali tem uma jovem com uma criança no colo, e a criança começa a sentir uma dor de ouvido, começa a dar indício que é dor de ouvido, botar a mão, e se alguém chega e fala para ele, vai agora na farmácia, tem um remédio alemão que custa R$900, que você pinga uma gota por 2 horas, uma gota agora, uma gota daqui a 2 horas, uma gota daqui a 2 horas e a dor passa. O que eles vão fazer? Há uma grande chance de eles saírem correndo. Primeira farmácia aberta para comprar. E se chegar na primeira, ela falar assim, já de noite, 800 era durante o dia, agora essa é 24 horas, é R$1.000. Ai, caramba, R$1.000 e tal. Não, mas se você vier aqui amanhã, às 7 horas da manhã, ele é R$800. A do lado aqui vende 800. O que ele vai fazer? Vai comprar R$1.000. Mesmo tendo ou não esse dinheiro. Por quê? Porque a criança está sentindo dor. Mas eu vou te dizer se é o plano A ou o plano B. É sobre isso que essa ministração está tratando da nossa vida. Quantas vezes nós não queremos ouvir quando Jesus fala, pega aquele tacho simplório, bota água nele. Não, mas não tem lógica, porque a gente quer vinho. E tem uma coisa, e tem uma entrega que vai vir. E que só enche o pote, meu filho. Pega o pote, confia. Enche de água. Não, mas essa água aqui é para lavar a louça. É para... Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Que a gente quer racionalizar tudo. A gente quer racionalizar tudo e a gente não vive milagre por causa disso. Ou melhor, vocês não vivem milagre por causa disso. Aí alguém sábio fala assim, eles de fora, essa igreja vive milagre. Eu decidi viver milagre. Eu vivo diversos milagres. Muitas pessoas olham minha vida e não conseguem entender, porque eu vivo milagre.
E sabe o que eu tento fazer? A cada dia ensinar vocês a viverem a mesma coisa que eu. Viver busca, viver entrega, viver consagração, viver milagre. Aqui nessa igreja, as pessoas não saem correndo para a farmácia para comprar um remédio de R$1.000, elas saem correndo para a casa do pastor e fala, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Porque ele já tem diversas experiências e eu glorifico o nome do Senhor por causa de ver resposta de oração. Então eu fico emocionado quando eu vejo alguém bater, pastor, tá acordado? Tô acordado sim. Pastor, eu posso ir na sua casa agora? Porque pode sim, pode sim. Porque se você colocou o Senhor como plano A e a oração do ungido como plano A, quem sou eu para merecer isso? Porque eu sei que há poder no nome de Jesus. E a gente canta muitas vezes isso. Há poder sim no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, para cadeias quebrar, para cadeias quebrar. Eu continuo acreditando no sobrenatural de Deus. E eu tenho vivido isso e eu quero convidar você a sair da zona de conforto e não se contentar com o plano B. Não buscar no plano B, mas se entregar diante do poder do Altíssimo. Jesus pediu inusitado. E talvez ele tenha pedido inusitado para cada um de vocês essa semana. Talvez ele tenha pedido inusitado para você para esse mês e você de repente não deu muita atenção a isso. Mas eu quero acordar a você. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus ainda está na festa. E esse problema que você está vivendo ainda é real. Mas essa noite ele quer transformar a tua história. Essa noite ele quer trazer transformamento. Essa noite ele quer trazer resposta para você. Mas você precisa parar de tentar seguir pelo plano B. Você precisa parar de tentar racionalizar. Não, mas veja bem, se eu encher esse pote, pode fazer. Para de tentar racionalizar as coisas de Deus. Se entrega, acredita e confia que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É sobre isso, jovem. Se Ele está mandando encher a talha, eu não quero saber se é água limpa ou se enche a talha. Mas o que ele vai fazer depois? Depois ele vai pegar aquele 100 litros, vai virar para lavar o pé dele, tranco, e confia nele. Mas isso não tem muita lógica, não estou nem aí se tem lógica, não tem lógica. Deixa eu contar uma coisa para você. Lá no Antigo Testamento, Deus já fazia esse tipo de coisa. Existiu um momento que a nação de Israel se vendeu e aí foi feito um grande combate no monte. E para começar, o combate não foi feito no baixo. O combate foi feito aonde? No monte. Porque quem quer assistir o poder de Deus tem que subir. Quem quer poder de Deus não fica sentado em casa esperando pela internet, não. Quem quer poder de Deus tem que ir atrás. Quem quer viver experiência com Deus tem que sair de casa. E aí aquela nação, e agora vai ser o combate vai ser onde? Vai ser lá no monte. E aí, caramba, lá no monte, imagina, mas minha coluna tá doendo e tal. Então já vai pedindo ao Senhor para ver cura. E aí o pessoal subiu. Chegou lá em cima, agora vá. Aquele monte de profeta de Baal, nego pra caraca, espalhado lá. Fazendo as macumbarias deles lá todinha. E um homem de Deus. Ele e o seu moço. E aí, tranquilo? Como é que tá hoje? Beleza, eu dormiu bem e tal. Tive um sonho hoje. É mesmo, é. E tal, e eles conversando ali tranquilamente, sem se abalar. Porque quem é de Deus é assim. Mesmo a coisa pegando fogo, não se abala. E aí começa o combate. E aí vocês conhecem mesmo, não preciso ficar explicando a história, porque vocês são leitores da Bíblia, vocês conhecem a história. Se não, me chama no particular que eu explico para você. De quem eu estou falando mesmo? Elias conta o quê? Conta os profetas de Baal. Muito bom. De Baal e de Azera ainda. Ainda tinha os de Azera no meio do pacote. E aí o que ele faz? Não, pode, fica na frente, pode ficar à vontade aí. E eles vão e clamam, e Elias carioca, que eu acho que Elias era carioca. Ele ainda fica de deboche, igualzinho carioca, cara. Eu acho que o Deus de você está dormindo. Acho melhor gritar mais alto. Acho que ele não ouviu, não. Ainda desdenhando. E nego nervoso, né? E ele ainda botando pilha e rindo, né? Caraca, os caras estão sangrando aí. Tá sinistro. Bate mais forte aí, ó. Tá saindo pouco sangue. Vamos lá. Clama mesmo, vai. E ainda zoando. Eu falei, meu Deus do céu, Elias é bem Rio de Janeiro mesmo o negócio, né? O fato é... Acabaram? Agora vamos lá. Hora de Elias buscar o Deus de Israel. O que estava acontecendo com a nação naquele momento? Pergunto eu para você. A seca estava matando tudo e todos. Praticamente não tinha água.
Mas a primeira coisa que ele faz antes de se apresentar a Deus é o quê? Pega os cântaros, desce o monte. Lá embaixo tem um rio que ainda tem um pouquinho de água. Enche os cântaros. Bota os cântaros no ombro. Sobe o monte. Sabe por quê? Vitória no Senhor tem que ter preço. Tem que ter custo, tem que ter suor. Você quer tudo mole. Você quer tudo de mão beijada. Quer botar no canal, pastor, agora ora por mim e tal. Sai de casa não, vem aqui buscar não. A mensagem vai para a internet. O sobrenatural acontece com quem está aqui presente. O clamor acontece para quem está aqui presente. Às vezes o Senhor manda, ora por isso, ora por aquilo. Eu obedeço, eu sou obediente. Mas a maior parte das vezes ele fala, transmite a mensagem. Quem vem aqui experimenta as coisas que quem está aqui já experimentou. Fica hashtag, fica a reflexão. O fato é, estava com seca. Qual é a lógica? Economiza água. E o que ele manda? Desce e pega a água. Pega o que é precioso e ainda tem o trabalho de descer e subir carregando peso. É disso que o nosso Deus fala. Ele não quer trabalhar com preguiçosos. Ele quer que você faça dessa forma para você valorizar a conquista que ele vai te dar. Não é maldade dele, não é maldade. Ele está te treinando para depois que você chegar, olhar cara, eu caminhei tantos dias para chegar aqui, entregar esse recado, deu certo. Aí você vai olhar aquela bolha e fala, meu Deus, essa bolha aqui, essa bolha está aqui, glória a Deus por essa bolha, porque milagre aconteceu. Valeu a pena. Eu lembro um dia que eu fiquei até com uma bolha no pé. E aí você vai contar a história toda. Porque aquela bolha, de repente, outra pessoa fala assim, mas eu tô com uma bolha e eu não tô aguentando caminhar. E aquela bolha vai ser incentivo para uma outra pessoa. Talvez você não entenda isso. Talvez você não entenda porque que ele mandou encher o cântaro, mas ele sabe de todas as coisas. E durante todos esses anos de passar, nesses quase 2000 anos, isso tem feito sentido para muitas pessoas. Onde ele poderia, pura e simplesmente, estender a mão para o tacho e pronto, tá ali o vinho, entrega. Não, enche o tacho. Pega de pedra, é pesado, enche. Se esforça, faz a tua parte. Sabe, eu costumo dizer uma coisa com muita propriedade. A nós cabe o possível, a Deus cabe o impossível. Está na hora da gente parar de tentar que seja tudo mole e se entregar a Ele. Permitir que o suor desça. Mas eu posso te garantir uma coisa. Nenhum suor nele é perdido. Nenhuma gota é em vão. Sabe? Aqueles homens obedeceram. Obedeceram lá atrás Elias. Aqui obedeceram Jesus no casamento. A diferença foi que lá em Elias, quando eles voltaram com a água, e agora, o que a gente faz com a água? Agora derrama no altar. Mas qual a lógica? Meu filho, não pergunta, só obedece. Não tenta entender a lógica da coisa, não. Mas, profeta, está faltando água. Sabe, sobre esse pouquinho que você tem, Deus pode superabundar de uma forma que você não imagina. Eu já ouvi gente falando, pastor, eu queria ser dizimista, mas eu ganho salário mínimo. Eu falo, se sobre o mínimo você não for fiel, muito menos quando você for rico. Então começa agora. Começa a testar as coisas do Senhor, o sobrenatural de Deus, agora, que depois você vai ver. Depois você vai ver. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque eu já ganhei salário mínimo e eu era dizimista, então eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Amém? Pois bem, eles derramaram sobre o altar aquela água. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu. Aqueles homens encheram aqueles potes. E sabe o que aconteceu? O sobrenatural aconteceu. Aquela família foi honrada. E aquele casamento continuou. Mas sabe o que é mais interessante? O principal da festa precisou ser chamado. Porque era uma coisa que ele estava recebendo. Aquela família estava sendo honrada, abençoada. Tudo por causa do quê? Da obediência dos seus servos. Meu Deus do céu. Sabe, às vezes não se trata pura e simplesmente de você. Às vezes, a obediência daqueles que estão à tua volta, você está colhendo bênção. A gente precisa fechar todas as áreas, cada um cuidando do seu momento, para que a gente possa conquistar coisas extraordinárias, amém? E eu termino essa mensagem te dizendo a quarta coisa. A importância de obedecer sem entender é igual a crer.
A importância de obedecer sem entender é igual a crer. Aquelas talhas não tinha muito sentido, não. Mas eles creram, eles obedeceram e eles experimentaram o sobrenatural. Sabe, o Espírito Santo está perguntando a cada um de vocês: o que está faltando para você obedecer? O que está faltando para você, quando acabar tudo isso, ir lá pegar aquela talha e começar a encher? O que está faltando para você descer esse monte de adoração, e lá embaixo, naquele filetinho, naquele pouquinho que ainda tem, e falar: Senhor, eu quero subir de novo com esse peso nas costas e eu quero derramar diante do teu altar? O que está faltando para você fazer isso? O que está faltando para você acreditar e experimentar? Porque uma coisa eu posso dizer: se você agir pela fé, Deus vai fazer infinitamente mais do que você consegue imaginar, do que você consegue crer. O nosso Deus é maravilhoso em superabundar os nossos sonhos, superabundar nos nossos planos. Amém, igreja? Sabe, o Espírito Santo ministra a tua vida, que essa noite é a noite de resposta. Talvez você tenha sentido muitas dores e muitas inquietudes no passar dos tempos, mas hoje Ele quer fazer coisas novas sobre ti. Sabe, talvez você tenha falado: eu não tenho mais força para subir esse monte, Pai. Mas o Senhor fala: você precisa subir mais uma vez. Você precisa encher esse cântaro mais uma vez, e você precisa confiar mais uma vez. Assim como você já confiou em outras vezes, eu te convido: confia em mim, porque grandes coisas eu já fiz e maiores ainda eu vou fazer. Você só precisa, primeiro, confiar e, segundo, se mover. Você quer confiar? Você quer agir? Pois eu te digo, a vitória vai ser sua, em nome de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um desses homens e mulheres que, ao ouvir essa mensagem, tomam decisão de lançar mão desse cântaro e encher mais uma vez, Pai. Pai, parece não ter muita lógica para nós aquilo que está acontecendo, mas nós decidimos confiar em Ti. Nós queremos confiar no Senhor. Sabe, por mais que nós tenhamos planos e nós achemos que a melhor forma é aquela que nós colocamos, mesmo em meio à nossa dor, Pai. Nós somos seres racionais e conseguimos concatenar pensamentos. E às vezes a gente olha e fala: a melhor forma de sair é por aqui ou por ali. Mas nós não entendemos os teus planos. Muitas vezes nós não entendemos os teus planos, para falar a verdade. Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor sempre nos surpreende. O que eu quero clamar essa noite, que seja mais uma noite de surpresas, de boas surpresas. O Senhor contempla a tempestade que nós estamos e nós não sabemos como vai ser o resgate, mas nós confiamos em Ti. Seja por helicóptero, seja por submarino, ou mesmo o Senhor acalmando as águas e nós andando sobre elas, nós acreditamos na nossa vitória, porque nós andamos em Cristo Jesus. Nós convidamos o Senhor a fazer parte, Pai, das nossas vidas. Nós decidimos dividir contigo o problema, Pai, as dores e as lutas que estamos passando. E nós estamos dispostos a obedecer aquilo que o Senhor mandar que nós vamos a fazer. Porque nós queremos experimentar, Pai. E assim como nós falamos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro sem final, porque ainda é, nos dias de hoje, escrito com a nossa história, nós queremos ter mais um capítulo de vitória escrito ao teu lado, Pai, onde nós possamos testemunhar para aqueles que estão à nossa volta e aqueles que estão nesse mundo, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que fazia, que faz ainda milagres e fará por toda a eternidade, se necessário for. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Eu quero te agradecer pelas nossas vidas e a nossa saúde, Pai. Muito obrigado. Senhor, quando eu vejo dentro dessa igreja, eu sei que existem diversos sonhos. Alguns deles de vento em popa. Alguns, Pai, meio que travados, meio que parados. O que eu quero clamar essa noite
é que os milagres aconteçam em nome de Jesus. Senhor, nós queremos repreender todo o ataque do inferno que tem paralisado esses homens e mulheres, Pai, para que eles possam viver o extraordinário, em nome de Jesus. Quebra as correntes, quebra as amarras, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos o novo de Deus sobre nós. E nós já te agradecemos porque confiamos no Senhor e cremos na força do teu poder, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.